Bom, pessoal, dando continuidade ao assunto de citologia clínica, a gente vai começar abordando a citologia oncoparasitária. O assunto é bastante extenso e a gente vai dividir em duas aulas. A gente vai tratar das alterações celulares, citoplasmáticas e nucleares causadas pelos principais agentes infecciosos, as bactérias, os fungos, os protozoários e vírus. Bom, num primeiro momento, acompanhe aí no material de apoio que mandei para vocês, nos slides. Após a relação dos principais agentes infecciosos que podem acometer as células que revestem o trato genital feminino, a gente vai falar a respeito das características gerais de alterações inflamatórias que acontecem no tecido frente a um processo infeccioso. Pessoal, toda infecção ela vai precipitar uma reação inflamatória, mas nem toda inflamação ela tem um processo infeccioso em curso, certo? É extremamente importante que vocês saibam fazer essa diferenciação. Bom, o processo inflamatório é um evento extremamente benéfico. Espera-se que o corpo reaja frente a um agente lesivo, seja ele de característica química, física ou biológica. No caso, a gente vai tratar aqui das reações dos agentes lesivos biológicos e das reações teciduais frente a esses agentes. Bom, o processo da inflamação, ela começa com uma reação vascular, certo? Onde a gente vai ter uma vasodilatação para permitir um maior aporte de sangue naquele tecido, a gente chama isso de hiperemia ativa. A gente vai ter um aumento da permeabilidade desse vaso, ou seja, o espaço entre as células vai aumentar, permitindo um maior extravasamento do conteúdo vascular para o interstício. A gente tem a formação do exudato, certo? A gente vai ter uma maior migração leucocitária, a gente vai ter vários leucócitos saindo dos vasos e indo para o local onde haja essa maior concentração desse agente lesivo, seja ele de característica física, química ou biológica, isso por meio de quimioatratores, das quimiocinas que são liberadas. A gente vai ter também as alterações morfocitológicas, que aqui na citologia é o que mais importa para a gente. Quais são essas alterações nucleares e citoplasmáticas que a gente vai pesquisar na lâmina, que a gente vai fazer na análise da etapa analítica, quando a gente estiver escrutinando o esfregar cérvico-vaginal. E possivelmente identificar o fator causal. No caso de bactérias, fungos e protozoários, a gente tem uma probabilidade extremamente aumentada, elevada, da gente identificar esse agente. Agora, vírus, não. Vírus, por conta das suas dimensões extremamente reduzidas, eles não são passíveis de serem visualizados na microscopia óptica, só na eletrônica. Mas a gente vê o estrago deixado por ele nas células. A gente chama esses estragos de efeitos citopáticos. Então, a gente vai ver um efeito citopático característico do HSV, que é o vírus herpes simples, do HPV, do CMV, que é o citomegalovírus, enfim. Cada tipo de vírus vai ter um efeito citopático que vai permitir que o citologista ele caracterize se aquelas alterações elas foram decorrentes de uma infecção por HPV, HSV ou CMV, enfim, ok? Então vamos lá. Vamos focar as principais alterações celulares citoplasmáticas. A primeira delas é a pseudeosinofilia. O que é essa pseudeosinofilia? O nome é muito sugestivo, pessoal. É uma falsa eosinofilia que a gente vai verificar nas células do epitélio estratificado escamoso não queratinizado que reveste vagina e ectocervix, certo? Quais são as células que são fisiologicamente eosinofílicas, coradas, logicamente, pelos corantes utilizados na rotina citológica, o corante Papa Nicolau? São as células superficiais. Então, se a gente verificar uma célula intermediária, uma célula parabasal ou, eventualmente, uma basal corada em uma tonalidade laranja ou rosa clara, a gente tem uma pseudeosinofilia. E é uma alteração celular citoplasmática característica de um processo inflamatório, ok? Uma outra alteração celular característica também é a metacromasia, anfofilia ou policromasia. Pessoal, são 3 nomes diferentes para uma mesma alteração, certo? Isso vai depender muito do artigo ou do livro que vocês utilizarem para estudar. Pode estar um desses 3 termos aí, mas saibam que é a mesma coisa. O que é isso, pessoal? São células que apresentam 2 ou mais nuances de coloração. A gente vai ver um citoplasma que tem uma coloração laranja, avermelhada, azulada, certo? A gente vai ter um verdadeiro arco-íris no citoplasma dessas células.
superficiais, intermediárias ou parabasais, ok? Bom, uma outra alteração celular citoplasmática, característica dos processos inflamatórios, lembrando, pessoal, essas alterações é tudo característica de processo inflamatório, certo? Independente se ela é causada por uma bactéria, por um fungo, por um protozoário, por um vírus, certo? Bom, a outra alteração citoplasmática que a gente tem é a presença de halos perinucleares. O que são esses halos perinucleares? São contornos claros, são halos claros em torno do núcleo. E geralmente ele é bem delimitado e o núcleo ele perde aquela visibilidade clara do contorno nuclear, ou seja, a gente não visualiza a carioteca, ou seja, a membrana nuclear, de uma forma regular. E a gente, porventura, vai visualizar a presença de cromatina bastante irregular dentro desse núcleo, na presença dos halos perinucleares. Ela é muito comum na tricomoníase, a presença desses halos perinucleares, certo? A gente tem uma outra alteração celular citoplasmática que é bastante passível de ser confundida com o halo perinuclear, que é a coilocitose. A coilocitose, ela também é o halo claro em torno do núcleo, só que por vezes ela é bem regular, só que ela é muito maior em termos de dimensão que o halo perinuclear. Ele chega a ocupar quase que 90% da área citoplasmática. E a margem do citoplasma que rodeia essa coilocitose, ela fica opaca, ela fica irregular, certo? Então, a partir de características bem sutis, é possível a gente diferenciar um halo perinuclear de uma coilocitose. A coilocitose é muito comum em infecções virais, principalmente por HPV. É quase patognomônico, ou seja, é quase um sinal característico que se houver coilocitose nas células intermediárias, são as mais comuns, mas elas podem aparecer em outras células também, a gente está analisando o material de uma paciente que foi infectada por HPV, ok? Então, muita atenção na análise diferencial de halo perinuclear e coilocitose. Por quê? Porque ela pode indicar agentes etiológicos diferentes. Halo perinuclear muito comum na tricomoníase e coilocitose quase patognomônica para HPV. Bom, a gente tem uma outra alteração que é a citólise. Nome também sugestivo. O que vem a ser essa citólise, pessoal? É a lise da célula. A gente vai visualizar os núcleos nus. A gente vai visualizar no esfregaço vários núcleos espalhados pela lâmina. Isso geralmente é decorrente também de um processo inflamatório. É o mesmo evento que pode acontecer lá na fase lútea ou na fase secretora do ciclo menstrual, onde tem uma alta concentração de progestágenos, que vai favorecer uma maior proliferação da microbiota lactobacilar, fazendo com que esses lactobacilos consumam o glicogênio presente no citoplasma das células intermediárias. E, logicamente, isso vai incorrer numa citólise e favorecer o aparecimento dos chamados núcleos nus, ok? Bom, um outro evento de alteração celular citoplasmática que a gente tem é a vacuolização. Essa vacuolização são várias estruturas não coradas que a gente vai visualizar no núcleo, no citoplasma. Nada de núcleo por enquanto, é no citoplasma. Bom, eles contêm várias substâncias presentes dentro desses vacúolos, só que, logicamente, os corantes não conseguem alcançá-los. Então, a gente visualiza como estruturas não coradas. É muito fácil da gente identificar. A gente tem várias imagens em onde a gente vai estar constatando cada uma dessas alterações que a gente está falando aqui com vocês. Bom, uma outra alteração que nós temos é o chamado pleomorfismo celular. O que é esse pleomorfismo celular? São células com formatos alterados, com um formato fora do usual. Qual que é o formato usual de uma célula intermediária e uma superficial? Poliédrica. De uma célula parabasal-basal, uma célula de formato ovalado, arredondado. No pleomorfismo celular, ele perde essa característica. A gente vai ter várias morfologias que destoa da característica usual, certo? Isso a gente chama de pleomorfismo celular. Uma outra alteração celular citoplasmática muito comum, muito evidente, é a ceratinização, que é a produção anômala de queratina. Pessoal, por que existe essa produção anormal de queratina? É um mecanismo de defesa da célula frente a um agente lesivo. O tecido epitelial que reveste parede lateral da vagina e ectocervix é não queratinizado.
partir do momento que a gente visualiza queratinização, é porque existe um agente agressor. E o tecido está reagindo a essa lesão, a essa agressão, certo? Produzindo queratina que fica depositado no citoplasma. E como que a gente visualiza? Uma mancha, amorfa, ou seja, não tem uma forma definida, com coloração avermelhada, laranja, enfim. Isso vai depender muito da quantidade de queratina presente quando corada pelos corantes Papa Nicolau, ok? Bom, essas são as alterações celulares citoplasmáticas mais comuns e que vocês podem observar cada uma delas nas imagens que foi mandada para vocês aí. A gente tem uma imagem da pseudoeosinofilia, da ceratinização, a citólise. Como é que a gente caracteriza a citólise? Presença dos núcleos nus, pessoal. A gente, logicamente, nessa imagem que eu coloquei para vocês, a gente tem uma proliferação intensa da microbiota lactobacilar. Vacuolização. Observem essas estruturas não coradas no citoplasma dessas células. No caso aí, a gente está vendo células intermediárias. Anfofilia, metacromasia e policromasia. Como eu disse a vocês, 3 nomes diferentes para uma mesma alteração. Observe o citoplasma com várias nuances de coloração. Tem roxo, tem rosa, tem vermelho, tem um tom de verde claro. Tudo isso numa mesma célula, pessoal. Policromasia, poli, várias, cromasia, vem de cromos, quer dizer coloração. Então, a gente tem várias colorações dentro do citoplasma de uma mesma célula, ok? Bom, uma outra imagem aqui seria a coilocitose e o halo perinuclear. Observem, pessoal. Na coilocitose, ela pode atingir dimensões extremamente exageradas, ela pode consumir até 80%, 90% do citoplasma. E na periferia do citoplasma, em torno dessa coilocitose, ela vai ser bastante opaca, ela vai ser bastante irregular. Já o halo perinuclear, ela vai ter um tamanho mais reduzido e o contorno dela é mais regular, é mais definida, a gente consegue definir o contorno do halo perinuclear. E se a gente tiver condições de evidenciar o conteúdo do núcleo, a gente vai verificar uma cromatina extremamente irregular, grossa, uma cromatina grosseira, mas regularmente distribuída no núcleo, certo? Isso é uma importante característica que a gente tem que deixar bem claro. A cromatina pode estar irregular, com contorno irregular, porém, grosseiramente disposta, mas ela tem que ser regularmente distribuída, porque a inflamação é um processo benéfico, certo? Para a gente poder diferenciar lá das displasias, das neoplasias, em que essa cromatina ela vai estar irregularmente distribuída. Bom, e é importante a gente fazer uma análise diferencial, porque a coilocitose, como eu disse a vocês, é muito característica de infecções virais, e o halo perinuclear é muito comum em infecções por protozoários, o Trichomonas vaginalis é um deles, ok? Bom, então essas são as alterações citoplasmáticas mais frequentes da gente verificar na rotina de esfregar vaginal. Agora a gente vai partir para as alterações celulares nucleares, pessoal, as mais comuns. A primeira dela é a cariopicnose. O que vem a ser a cariopicnose? Tudo que você está observando aí, vocês estão observando, pessoal, dessas alterações celulares nucleares, tem o prefixo cário. Cário vem do grego, quer dizer núcleo. Então fica fácil a gente deduzir. Cariopicnose. Picnose é um núcleo de volume reduzido. Qual célula que tem um núcleo de volume reduzido fisiologicamente? As células superficiais. Então, se a gente verificar uma cariopicnose numa célula basal, parabasal, intermediária, a gente está vendo uma alteração celular nuclear, característica de um processo inflamatório, ok? Depois a gente tem a cariorrexis. Cariorrexis é a fragmentação nuclear. Então, um núcleo bastante fragmentado. Cariólise, lise do núcleo, né? Cário, núcleo, lise é a gente vai visualizar uma célula na qual não existe mais núcleo. A gente vai ver uma célula intermediária, uma célula superficial, uma célula parabasal desprovida de núcleo. Então, a gente está vendo uma alteração celular nuclear do tipo cariólise. Depois, a gente tem uma outra alteração nuclear, que é a carioclase, pessoal. Essa carioclase é um núcleo extremamente fragmentado, só que de forma explosiva.
No caso da Cariorrex, ele vai ficar concentrado em uma determinada região do citoplasma. Ele vai estar fragmentado, mas concentrado numa região do citoplasma. Já a Carioclase não, vai ser um núcleo fragmentado e intensamente espalhado pelo citoplasma celular. Bom, depois a gente tem uma outra alteração celular nuclear, que é a cariomegalia. Ela é o oposto da cariopicnose. Na cariopicnose eu tenho uma diminuição do volume nuclear. A cariomegalia eu tenho um aumento extremamente exagerado do volume nuclear. É muito característico de infecções virais, pessoal. Binucleação e multinucleação. O nome já sugere. Binucleação eu tenho 2 núcleos numa mesma célula e multinucleação vários núcleos em uma mesma célula. Também muito característico de infecções virais. Amoldamento nuclear. Ela é uma consequência da multinucleação, pessoal. Existem tantos núcleos dentro da célula que não tem espaço para ela poder se dispor no citoplasma. E o que acontece? Eles se cavalgam, ou seja, eles ficam um em cima do outro. A gente chama esse evento de amoldamento nuclear, ok? Então, essas são as alterações celulares nucleares mais prevalentes, mais frequentes da gente visualizar no esfregaço cérvico-vaginal, ok? Relembrando, são alterações celulares nucleares características de processos inflamatórios independentes do agente etiológico, tá, pessoal? Então, na imagem está disponível aí para vocês os slides a cariopicnose, a cariorrex. Observem, a gente tem um núcleo fragmentado, mas devidamente concentrado em uma área citoplasmática. Cariólise, observe a quantidade de células desprovidas de núcleos. Carioclase, a gente tem bem no canto superior da imagem que eu mandei para vocês, o núcleo extremamente fragmentado, porém espalhado pelo citoplasma da célula, ok? Cariomegalia, a gente está vendo um núcleo extremamente aumentado de volume. Isso aqui seria uma célula intermediária. Geralmente, ela é o dobro, 1,5 vezes ou o dobro do tamanho de uma célula intermediária normal, ok? Binucleação. Não tem segredo, pessoal. A gente vai visualizar uma célula com 2 núcleos. Da mesma forma, a multinucleação. A gente vai ver vários núcleos dentro de uma mesma célula, ok? Bom, depois eu coloquei uma imagem para vocês mostrando uma alteração reativa benigna num processo inflamatório, onde a gente vai ver todas essas alterações citoplasmáticas nucleares. A gente vai ver uma intensa presença de polimorfonucleares, são os neutrófilos, indicando processo inflamatório agudo. Ou a gente pode ter a presença dos histiócitos, que são representados pelos monócitos, macrófagos, que denota muitas vezes inflamação crônica. Na maioria das vezes, a gente tem exceções. Hoje a gente vai trabalhar as exceções no momento oportuno, certo? Bom, basicamente, citologicamente falando, é isso que a gente vai ver, para caracterizar um processo inflamatório. Alterações citoplasmáticas, alterações nucleares e a presença ou de polimorfos nucleares ou presença de histiócitos. Bom, um outro slide que eu mandei para vocês é a chamada discariose, pessoal. O que é essa discariose? É um núcleo, qualquer alteração nuclear. É um núcleo alterado em termos de morfologia. A gente tem uma cromatina grossa, granular, homogeneamente distribuída por esse núcleo. O núcleo perde o seu contorno, vai ficar difícil a visualização, a separação entre contorno nuclear e citoplasma. Então, tudo que alterar a morfologia nuclear a gente chama de discariose. Bom, no outro slide eu estou mostrando para vocês aí a presença dos histiócitos, né, monócitos e macrófagos. Lembrando que os monócitos são os precursores dos macrófagos, tá? Macrófagos são células com a capacidade fagocítica muito mais intensa do que os monócitos. Então, eles alteram a sua morfologia e alteram também a expressão de alguns marcadores moleculares para poder aumentar justamente a eficiência fagocítica em resposta a algumas citocinas que são liberadas durante o processo inflamatório. Bom, a gente tem também outra imagem de um polimorfo nuclear, que é o neutrófilo. Isso vocês têm que ter em mente como poder diferenciar um neutrófilo de um monócito e um macrófago, baseado na característica nuclear. O monócito e o macrófago é uma célula mononuclear, e o neutrófilo ele tem o núcleo ele é multilobulado. Geralmente ele tem de 3 a 4 lóbulos. Mais do que isso, a gente já teria um desvio à direita, denotaria a presença de neutrófilos envelhecidos.
tanto na circulação quanto nos tecidos de onde foi coletado o material para a realização do esfregar cérvico-vaginal. Bom, no outra imagem a gente tem os linfócitos, onde a gente tem uma alta relação núcleo-citoplasma. O que é isso? Já falei isso em sala para vocês. Alta relação núcleo-citoplasma é um núcleo muito grande, ocupando quase todo o volume da célula e quase nada de citoplasma. Então é muito fácil a gente bater o olho no linfócito e caracterizá-lo. É passível da gente confundir com a célula parabasal-basal? Claro que não, pessoal. Dimensões são totalmente diferentes. Os linfócitos têm um tamanho muito mais reduzido com a célula parabasal e uma célula basal. Então, não dá para a gente confundir linfócito com célula basal e parabasal. O que vai trazer essa segurança para vocês? Gente, é visualização. É pegar esse material que eu estou mandando para vocês, pegar o atlas do livro, texto, que no momento vocês vão ter acesso a esse livro, né? A biblioteca vai voltar a ser aberta e vocês vão ter acesso a esse livro texto. E logicamente eu vou também estar disponibilizando livros digitalizados para vocês no Google Classroom, certo? Então, falta de material vocês não vão ter, ok? Então é visualização, não tem uma receita mágica não, gente. É visualizar para vocês terem uma segurança para poder prover essa análise diferencial. Bom, tem um outro slide aí que eu coloquei, disponibilizei para vocês, mostrando esfregar cérvico-vaginal, mostrando, reparo, é a fase final do processo inflamatório. A inflamação ela tem 3 fases. Tem a fase vascular, a fase inflamatória e tem a fase de reparo. Nessa fase de reparo a gente vai ter, logicamente, uma grande proliferação dos estiócitos para poder fagocitar os elementos das fases que antecederam o processo inflamatório. Porventura a gente vai ter algumas hemácias presentes, né, como pode ser caracterizado por esses glóbulos, por essas estruturas ovaladas, arredondadas de coloração vermelha, espalhadas aí no esfregaço, juntamente com esses elementos epiteliais presentes aí também nessa imagem que eu mandei para vocês, certo? Bom, então é isso. Nessa primeira fase, a gente tem que caracterizar as alterações citoplasmáticas, as alterações nucleares e a presença dos estiócitos ou dos polimorfos nucleares, ok? Bom, agora numa segunda parte, pessoal, a gente vai focar nas bacterioses, ou seja, nas infecções que acometem o trato genital feminino causadas por bactérias. No primeiro momento, eu coloquei aqui para vocês alguns gêneros e algumas espécies de bactérias que estão presentes normalmente na microbiota vaginal, certo? Os gêneros principais são os Streptococcus, os Staphylococcus, Clostridium, Enterococcus, que na verdade é um grupo à parte dos Streptococcus. A gente tem a espécie da Escherichia coli, que é um bacilo gram-negativo, um dos principais bacilos gram-negativos da família Enterobacteriaceae. A gente tem presente coliformes, a gente tem os difteroides, que são anaeróbios. Ele tem um formato, uma morfologia bastante peculiar. Tem nas imagens, né? Tem slides que eu vou mostrar logo em seguida para vocês, para a gente poder promover a identificação desses difteroides. A gente tem a Gardnerella vaginalis, a gente vai falar muito dessa Gardnerella vaginalis. E a gente tem o Mobiluncus também, certo? Então, essas são as bactérias presentes normalmente na microbiota. Bom, agora, o que vai favorecer, pessoal, uma infecção bacteriana? Bom, normalmente a gente tem fatores hormonais, onde a gente verifica na gravidez e na menopausa. Na menopausa a gente tem uma diminuição dos hormônios estrogênicos e progestagênicos. Na gravidez a gente tem o quê? Uma diminuição da resposta estrogênica e um favorecimento da resposta progestagênica, certo? Então esses fatores hormonais acabam perturbando, de certa forma, o pH vaginal, que favorece a infecção bacteriana, favorece a diminuição da microbiota normal e favorece a proliferação dos micro-organismos patogênicos. Fatores locais, variações do pH, né? pH alcalino, traumatismos, procedimentos cirúrgicos, o uso do DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é um método contraceptivo físico, um método que impede a concepção por meio de uma reação inflamatória causada pelo zinco presente nessa estrutura. Muitas vezes desencadeia uma reação de hipersensibilidade do tipo 1 na mulher. Muitas vezes isso vai também promover esse próprio processo inflamatório vai alterar o pH, que vai favorecer a proliferação de micro-organismos patogênicos, enfim. É um fator que favorece a infecção bacteriana.
A gente tem comorbidades, alguns distúrbios imunológicos, que diminuem a eficácia da resposta imunológica, e a gente tem o diabetes mellito. O diabetes mellito, ele diminui a eficácia do sistema imunológico e favorece uma série de infecções, não só bacterianas, mas fúngicas, protozoárias, enfim. A gente tem os fatores iatrogênicos. O que é fator iatrogênico? O que é isso, pessoal? É um tratamento que é instituído para poder diminuir a ação de uma determinada doença. É um tratamento médico, mas só que os efeitos colaterais acabam sobrepujando os efeitos benéficos. Exemplo, o tratamento com citostático, que é um grupo de fármaco utilizado para tratar câncer, que é erroneamente chamado de quimioterápico, certo? Não é quimioterápico, é totalmente inadequado para caracterizar medicamentos que tratam câncer. O termo técnico correto é citostático. E existe a radioterapia, que também é um fator iatrogênico que vai comprometer toda a microbiota, vai comprometer todo o pH vaginal e vai favorecer a infecção bacteriana. Então, esses são os fatores que são os mais frequentes de favorecimento de infecção bacteriana, ok? Bom, a gente tem ciência de que os lactobacilos de Doderlein, ou a microbiota lactobacilar, é uma defesa que a mulher tem, juntamente com o pH ácido da vagina, que impede a proliferação desses micro-organismos patogênicos. Quando, pessoal, existe uma diminuição dessa microbiota lactobacilar, a gente vai ter uma possibilidade aumentada de ter a presença dessas infecções bacterianas. E quais são os fatores que podem alterar quantitativamente esses lactobacilos de Doderlein? Fase secretora, uma menor resposta progestagênica, certo? Toda situação em que houver aumento do pH ou uma diminuição da resposta da progesterona, vai haver uma diminuição desses lactobacilos de Doderlein. Esses fatores que eu coloquei aqui para vocês, fase secretora do ciclo menstrual, gravidez, uso prolongado de anovulatórios abaixo de progesterona e terapia hormonal abaixo de progesterona, são fatores que favorecem a presença do lactobacilo de Doderlein. Qual que é a explicação, gente? Progesterona. É a progesterona que é o principal progestágeno, que vai favorecer a proliferação desses lactobacilos, que vão desdobrar o glicogênio presente no citoplasma das células intermediárias em ácido lático e diminuir o pH sanguíneo, ou o pH vaginal. pH sanguíneo não, por favor, gente. pH do trato genital feminino, certo? Vagina. Ok? Bom, agora a gente vai falar da vaginose bacteriana. Pessoal, o que vem a ser a vaginose bacteriana? Tecnicamente, ela é uma síndrome caracterizada pelo desequilíbrio entre a microbiota nativa e a proliferação de bactérias anaeróbias, pessoal. A gente vai ter um predomínio de anaeróbios. E a gente vai ter também um predomínio, o principal agente etiológico da vaginose bacteriana é a Gardnerella vaginalis. Tá? E ela é a principal causa de corrimento vaginal. Ele tem uma característica que, logicamente, vai caracterizar a vaginose bacteriana antes mesmo da gente caracterizá-lo citologicamente, ok? A gente vai falar. Então, grosso modo falando, vaginose, pessoal, não é processo inflamatório, certo? E não é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, certo? Ela é o resultado do desequilíbrio da microbiota vaginal, ou seja, é uma disbiose. Vai diminuir as bactérias que vivem em harmonia no trato genital feminino e favorecer o aumento quantitativo das bactérias patogênicas, e em especial da Gardnerella vaginalis, ok? Bom, eu mandei um slide aí para vocês mostrando os antigos nomes que a Gardnerella vaginalis tinha. Ela foi chamada de Corynebacterium vaginalis, Haemophilus vaginalis. Aí, por conta de aprimoramento dos estudos de técnicas de biologia molecular, foi verificado um novo posicionamento de gênero dessa bactéria, dando a ela agora a nova denominação de Gardnerella vaginalis, ok? Bom, pessoal, a gente tem aí um slide mostrando o corrimento típico da vaginose,
escorrimento de coloração branco, leitosa e bastante espumosa, e tem um odor muito característico, é um odor fétido, um odor extremamente insuportável, odor de peixe podre. Sim, é esse termo que vocês vão ver na literatura, odor de peixe podre. Ele se dá em virtude da grande quantidade de aminas que são liberadas em resposta da decomposição das proteínas precipitadas justamente por conta da atuação anaeróbia dessas bactérias, certo? Principalmente da Gardnerella vaginalis. Então, ela desdobra essas proteínas, permitindo a formação dessas aminas, trimetilaminas, cadaverina, putrescina, dando a elas esse odor bastante característico, desagradável da vaginose, ok? Bom, o diagnóstico ele é baseado num critério de Ansel. A gente verifica 3 critérios de 4 critérios de Ansel para poder caracterizar a presença da vaginose bacteriana. E quais são esses critérios? Primeiramente, a presença desse escorrimento esbranquiçado, acinzentado, homogêneo, fino, certo? Um pH vaginal acima de 4,5 é um outro critério. A gente faz o teste de WIF, ou o teste das aminas, para poder caracterizar o odor dessa secreção vaginal. E a gente visualiza também as chamadas clue cells, que numa tradução literal quer dizer células pista, células guia. Ela dá um guia, uma pista de que naquele esfregaço a gente tem uma grande proliferação de Gardnerella vaginalis. Elas vão se concentrar, se aglutinar no citoplasma, principalmente células intermediárias, ok? Então, a gente tem 4 critérios: presença de escorrimento, pH acima de 4,5, o teste das aminas positivos e visualização das clue cells. 3 desses 4 critérios já caracteriza a presença da vaginose bacteriana, ok? Pois bem, na citologia, o que nos interessa, pessoal? Caracterizar as clue cells. A gente vai ver um esfregaço limpo, porém de aspecto arenoso. Nossa, o que é isso? É um esfregaço limpo isento de polimorfonucleares, de estiócitos. Mas é lógico que a gente não vai ter uma proliferação de estiócitos e nem de polimorfonucleares, porque não é um processo inflamatório. Então não faz sentido nenhum a gente pesquisar por essas estruturas. Por isso que o esfregaço é limpo. E por que ele vai ter esse aspecto arenoso? É a presença da Gardnerella satelitizando o citoplasma das células intermediárias principalmente. Essas clue cells que vão ser quase patognomônica característica da presença da vaginose bacteriana, ok? Então, é a presença dessas células pistas que a gente vai se preocupar aqui na citologia, no esfregaço cérvico-vaginal. Bom, no outro slide, a gente tem a presença dos difteroides, que são as estruturas filamentosas com as extremidades dilatadas, parece palito de fósforo, certo? É dessa forma que a gente vai caracterizar os difteroides, são bactérias anaeróbias, pessoal, certo? Então, a gente tem várias imagens aí mostrando essas estruturas filamentoides com essa estrutura globoide nas extremidades para poder caracterizá-los. A gente tem os cocos, certo? Os streptococcus, os staphylococcus gram-positivos, presentes em maior quantidade, pessoal. Eu disse que eles fazem parte da microbiota normal, mas se eles proliferam em uma quantidade absurda, logicamente eles são passíveis de causar um processo infeccioso e, logicamente, desencadear uma resposta inflamatória. Da mesma forma, a gente tem as enterobactérias, são os bacilos gram-negativos, certo? A gente pode ter uma intensa proliferação desses bacilos gram-negativos. Geralmente, são bactérias que são oriundas do trato digestório, lá do ânus, certo? Então, a gente tem uma possibilidade de contaminação vaginal em decorrência da presença dessas bactérias do trato digestório, representado principalmente pelas enterobactérias, ok? Bom, para poder ainda ratificar a presença da Gardnerella no esfregaço cérvico-vaginal, é possível a gente encontrar bactérias associadas à Gardnerella, que é as bactérias do gênero Mobiluncus. E a gente tem que promover, por meio de análises específicas, a análise diferencial das espécies de Mobiluncus, a Mulieri e a Curtice. Por quê? Por conta de sensibilidades aos antibacterianos de uso corrente. A mulher é extremamente sensível aos antibacterianos, enquanto que a Curtice ela é resistente aos antibacterianos de uso corrente. Então, por isso que é importante a gente promover a análise diferencial desse Mobiluncus, que geralmente está associado a
Gardnerella, ok? E a gente tem uma imagem aí do Mobilunx, uma estrutura arredondada, ela parece um bumerangue, ela tem umas estruturas densas, opacas nas extremidades dessa estrutura curva, que parece um bumerangue, conforme o slide que eu mandei para vocês, ok? Bom, pessoal, então, geralmente, pacientes com Gardnerella vêm Mobilunx associado. Bom, em usuários de DIL, que é o dispositivo intrauterino, é muito comum infecções causadas por actinomicetos e leptotrix. Pessoal, a actinomiceto é uma bactéria que ela tem uma morfologia muito parecida com fungos filamentosos. Tanto que a morfologia dela é bem filamentosa, algodonosa. Então a gente vai ver um borrão totalmente disforme, pleomórfico no esfregaço cérvico-vaginal. Viu esse borrão sem uma forma definida? Actinomyces. Muito frequente em usuários de DIL. Gente, eu disse muito frequente. Quer dizer que pessoas, mulheres que não fazem uso de DIL, não vai ter actinomyces? Claro que vai. Menos frequente, mas é possível de apresentar, ok? Então, eu coloquei vários slides para vocês mostrando o actinomyces, essa bactéria de formato filamentoso, de aspecto filamentoso, desculpa, e sem uma forma definida. E a gente tem a Leptotrix vaginalis, que é essa estrutura filamentosa que vocês estão visualizando nos slides que eu disponibilizei para vocês. Uma estrutura longa, filamentosa. E delgada também. A gente tem o Fusobacterium espécie. Fusobacterium espécie é essa bactéria que tem um formato alongado, tá? Ela é bem retilínea, bem menor que a Leptotrix, tá? A Leptotrix ela é tão alongada que ela chega a se tornar curvilínea, a se enrolar em alguns segmentos. O Fusobacterium não, é uma estrutura bem menor que a Leptotrix, certo? Porém, delgada, filamentosa. E ela costuma estar associada com fungos do gênero Cândida, certo? Então, geralmente, candidíase vulvovaginal, em 20% dos casos de candidíase vulvovaginal, a gente vai ver associado a bactéria Fusobacterium espécie, certo? Quando a gente estiver falando de candidíase, a gente volta aí nessa associação com os Fusobacterium. Bom, a gente agora vai passar numa segunda parte falando de infecções de esfregaços atróficos. Na última aula a gente viu, pessoal, o que é um esfregaço atrófico? O esfregaço atrófico é aquele na qual a gente tem um predomínio de células parabasais e escassas células intermediárias, muito característicos de mulheres com baixa resposta estrogênica e progestagênica, ok? Quais são as infecções mais comuns? Quais são os processos inflamatórios mais comuns? A gente vai ter a colpite senil. O que é colpite, pessoal? Colpite nada mais é do que a inflamação da mucosa da vagina e colo do útero, onde a gente vai ter uma intensa proliferação da microbiota cocoide, certo? A gente tem uma troca da microbiota lactobacilar pela cocoide, que vai precipitar esse processo inflamatório na mucosa vaginal e do colo uterino. E tem intensas alterações degenerativas, conforme a gente está ilustrando aí no slide que eu mostrei para vocês. A gente tem uma intensa proliferação de polimorfos nucleares, a gente tem várias células com cariomegalia, com presença de vacúolos citoplasmáticos, certo? Então a gente tem células discarióticas e essa intensa proliferação de polimorfos nucleares, caracterizando processo inflamatório e infeccioso do esfregaço atrófico, certo? Bom, pessoal, outra infecção bacteriana muito frequente é a infecção causada por clamídia, a espécie Chlamydia trachomatis. Essa bactéria, pessoal, ela apresenta uma característica bem similar com a dinâmica viral. Ela precisa de uma célula para ela poder parasitar. Ela é um parasito intracelular obrigatório, certo? Chlamydia trachomatis. Por quê? Porque ela não tem toda a maquinaria bioquímica necessária, principalmente da fosforilação oxidativa, para poder se manter. Então, ela precisa parasitar essa maquinaria enzimática da célula hospedeira para poder promover os seus processos de produção de ATP, ok? Então, essa é uma característica da Chlamydia trachomatis, ser um parasito intracelular obrigatório.
ela é responsável por uma série de infecções, conjuntivite, vaginite, uretrite, linfogranuloma venéreo, DIP, que é a doença inflamatória pélvica, um dos principais causadores de infertilidade nas mulheres, certo? Em momentos oportunos a gente vai falar mais a respeito dessa DIP. Bom, qual que é o quadro semiótico característico, pessoal, de infecções causadas por clamídia? Ou seja, quais são os conjuntos sinais e sintomas característicos de uma mulher que tem clamídia de Trachomatis? Ela vai apresentar uma leucorreia, ou seja, um corrimento rico em leucócitos, representados principalmente por polimorfos nucleares. A gente vai ter a dispaurenia. O que é dispaurenia, pessoal? É dor durante o ato sexual, ok? Dor pélvica, dor no baixo ventre. Muitas vezes pode simular uma infecção do trato urinário, tá, gente? Nada de infecção urinária, não existe esse termo, infecção de urina, tá? A infecção, ela muitas vezes pode ser confundida com infecção do trato urinário, mas não é, certo? A pessoa pode apresentar uma ardência ao urinar, mais um tipo de sintoma que é passível de ser confundido com infecção do trato urinário, e pode ser uma causa de infertilidade, certo? Justamente por uma complicação de levar a DIP, que é a doença inflamatória pélvica. Pode causar uma salpingite, né, que é um processo inflamatório das tubas uterinas. Pode levar a fibrose, pode prejudicar a penetração do espermatozoide lá na ampola, que é o local onde acontece a fertilização, enfim, certo? Então essa é uma das possíveis causas de infertilidade. Bom, corrimento típico da clamídia é um corrimento extremamente denso, leitoso, justamente em virtude, ela se assemelha muito a um pulso, a um corrimento purulento, em virtude da grande quantidade de leucócitos presentes nesse corrimento, certo? Bom, pessoal, o que nos interessa na citologia? Bom, como ele é um parasito intracelular, a gente vai procurar lá nas células endocervicais, nas células metaplásicas, nas células parabasais, pessoal, a presença dos corpúsculos reticulares, que é a forma não infectante da clamídia trachomatis, certo? Então a gente tem duas formas possíveis de encontrar a clamídia. A forma infectante, que é chamado corpúsculo elementar, e a forma não infectante, que é o corpúsculo reticular, que está presente dentro das células, dessas células que eu acabei de falar para vocês, uma parabasal, uma metaplásica ou uma endocervical, ok? Gente, uma coisa muito importante da gente poder ratificar aqui. A citologia, ela sugere presença de infecção por clamídia. O diagnóstico, ele tem que ser feito por sorologia. Então, a paciente apresenta essa alteração sugestiva pela citologia, ela vai ter o diagnóstico confirmado pela pesquisa sorológica, confirmação de antígeno ou de anticorpos, ok? Então é muito importante isso. Bom, pessoal, tratamento, coloquei aqui uns esquemas de tratamento geralmente feito por tetraciclinas, minoxiclina, doxiciclina, por macrolídeos, azitromicina e eritromicina, certo? Tem vários esquemas terapêuticos, dependendo do tipo de processo inflamatório que a paciente venha a apresentar. Se ela apresenta uma uretrite, uma cervicite, aí utiliza-se um macrolídeo em um determinado esquema terapêutico, linfogranuloma venéreo, azitromicina por um outro esquema terapêutico. Isso tudo vai depender do processo inflamatório, do sítio anatômico acometido por esse parasito, ok? Bom, pessoal, e para a gente poder finalizar essa primeira parte, a gente vai falar das vaginites. A vaginite, pessoal, nada mais é do que um processo inflamatório da mucosa que reveste a vagina e é causado por uma infinidade de micro-organismos. Não só agentes biológicos, mas agentes não biológicos também, pessoal. Tais como o diafragma, que é um método contraceptivo físico, certo? Muitas vezes nesse diafragma vem associado um espermicida e muitas vezes esses espermicidas eles podem causar um processo inflamatório também. Existem preservativos que também podem causar processos inflamatórios. Uso de cremes, géis, produtos de higiene íntima, tudo isso pode desencadear um processo inflamatório. E essa inflamação da mucosa vaginal a gente chama de vaginite. Não confundir com a vaginose, que a gente viu lá atrás, pessoal. Vaginose não é inflamação. Vaginite, sim, é um processo inflamatório. Aqui a gente vai encontrar uma série de polimorfonucleares, que é a resposta tecidual a esse agente
seja físico, químico ou biológico. Quais são os sintomas? Um prurido intenso, ou seja, uma coceira intensa, um odor bastante desagradável proveniente da vagina, mas só que não tão desagradável igual a da vaginose. Não tem corrimento nenhum que vai superar o odor da vaginose, pessoal. É um odor característico. A pessoa que sente pela primeira vez nunca mais vai esquecer. E a vulva vai apresentar um aspecto extremamente edemaciado, avermelhado e dor na região vulvar, certo? Ou seja, da genitália externa. Então, todos os sintomas de reação vascular a gente vai verificar na presença da vaginite. Citologicamente, pessoal, hoje, se for um agente microbiológico, a gente vai identificar o agente, né? E a gente vai identificar as alterações nucleares, citoplasmáticas, presença de PMN, que são os neutrófilos. Ok, pessoal? Bom, então é isso. Nessa primeira parte é o que eu tinha para passar para vocês. A gente vai dar sequência dessa citologia oncoparasitária, destacando as alterações por fungos, por protozoários e por vírus. Como eu disse a vocês, é um assunto bastante extenso, não tinha nenhuma possibilidade dele ser dado em uma aula, ok? Então é isso aí. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte.